Olá. Oi, oi, vamos aguardar as pessoas chegarem. Tô entrando um minutinho mais cedo pra gente já esperando aí vocês. Esperando todo mundo entrar na live pra gente bater um papo sobre gastronomia funcional. Já temos gente chegando. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Boa noite. Vou esperar a galera chegar pra gente começar a bater um papo bem legal. Falar sobre gastronomia funcional, sobre alimentação saudável. Contar um pouquinho da minha história pra vocês. Vamos lá, esperar um pouquinho mais. Inês acabou de entrar. Enquanto o pessoal tá entrando, eu já vou começar falando um pouquinho sobre as atividades que a gente tá tendo online. Antônia, Antônia, seja bem-vinda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que a gente está fazendo online. A gente tem várias aulas já no ar, são aulas ao vivo. A partir do mês que vem também já tem, né, no calendário do mês que vem disponível lá no site. Para quem ainda não conhece o site, é o www.nutrichefionline.com.br. E não só tem aulas novas lá no site, como também essa semana eu tenho uma live na quinta-feira, onde eu vou fazer uma receita junto com a Najara Valduga, que é uma nutricionista maravilhosa, e essa receitinha também estará disponível para quem é membro. Então, se você ainda não é membro da NutriChef, entra lá no site www.nutrichefionline.com.br para você se inscrever como membro, é gratuito, tá? Essa parte de se tornar membro, e lá tem os e-books de todas as nossas atividades, todas as lives que eu fiz que tem receitas estão lá, e também tem várias outras receitas, vários e-books para você baixar, um conteúdo bem legal, para você se inteirar aí sobre gastronomia saudável, sobre alimentação saudável, que inclusive é o nosso tema de hoje, é o que a gente vai conversar, né? Então, vou esperar mais uma galera entrar. Enquanto a gente tá aqui aquecendo, vamos fazer o seguinte, para essa live ficar bem cheia e todo mundo descobrir um pouco mais sobre alimentação saudável, vamos mandar aí, tem um aviãozinho aí no campo de escrever, do ladinho tem o campo de perguntas e depois do lado tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho e vai mandar para uma galera, para todo mundo vir aqui. Todo mundo que você acha que precisa aprender um pouquinho sobre alimentação saudável, já envia para todo mundo. E quem gosta de bater um papo também legal, já envia aí pra galera, para todo mundo vir aqui participar. E não deixem, ajuda muito mesmo, não deixem de clicar no coraçãozinho. Clica toda hora no coraçãozinho, porque isso ajuda muito o Instagram a entender que essa live é muito legal, e daí muita gente vem aqui assistir para o nosso conteúdo ficar cada vez mais difundido aí pra galera, tá bom? Então, tô contando com vocês. Mandem aí, por favor, pra beber minha aguinha, porque eu falo muito e aí não tomo fôlego, aí fico com sede. Quem tá bebendo água aí também, do lado, me conta. Todo mundo aí bebendo água? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Tâmara Rolim, tá? Sou nutricionista e chefe de cozinha, me formei em nutrição no CEUB, aqui em Brasília, para quem não for de Brasília. Eu me formei em Brasília e moro aqui em Brasília, e fui fazer gastronomia lá no Rio Grande do Sul. E como que a gastronomia, então, surgiu na minha vida? É o primeiro passo para a gente conversar sobre o tema de hoje, que é gastronomia funcional. Eu queria falar um pouco da minha história, contar para vocês como que isso aconteceu. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que a nutrição, assim, não foi uma primeira escolha. Eu queria fazer alguma coisa na área de saúde, né? Queria fazer um curso nessa área, tentei medicina por muito tempo. E aí eu falei, cara, eu não dou conta mais, preciso seguir meu caminho. E daí descobri na nutrição, então, um caminho que eu gostaria de ingressar. Não foi fácil, na verdade eu sempre falo que a nutrição que me escolheu, não foi eu que escolhi a nutrição, né? Eu decidi fazer um curso na área de saúde, apareceu nutrição numa faculdade bem do ladinho da minha casa,
E daí naquele momento eu falei, nossa, vou fazer, né, e tal, deve ser um curso legal, a gente vai falar sobre comida o dia inteiro. Mal sabia eu que eu no primeiro semestre já ia ter aula de anatomia, para o meu desespero, não é? Mas enfim, fui fazer aula de anatomia, porque uma coisa assim, você já tá pensando no curso de medicina e pensar que você vai, de fato, ter que lidar, né, com cadáver e tudo mais. Outra coisa é você entrar num curso que você não tava esperando e aí, de repente, primeira aula, anatomia, vamos lá, né? E pra mim foi um baque, assim, eu pensei, meu Deus do céu, realmente, acho que medicina não era uma coisa que eu tava muito afim de fazer na época. E aí, enfim, o tempo passou e durante o curso de nutrição, por ser uma pessoa que não tinha entrado no curso de nutrição com a mesma cabeça dos demais colegas, de procurar uma vida saudável ou de entender a importância de comer de uma maneira saudável, eu meio que fui um pouquinho deixando de lado, sabe? Não foi uma coisa que eu amei fazer de imediato. Mas ao longo do curso eu fui me descobrindo, eu fui amando nutrição, fui entendendo o que cada alimento faz no nosso corpo, como é importante comer de maneira saudável. E daí eu pensei, cara, eu tenho que descobrir o meu caminho dentro da nutrição, eu tenho que descobrir o que de fato me enche os olhos, né? E aí, que em 2006, eu sempre conto essa história, já contei aqui várias vezes no Instagram, eu comecei a assistir um programa, que era o programa do Jamie Oliver, e era um programa em que ele modificava o cardápio das cantinas lá na Inglaterra. E aquilo pra mim foi assim um divisor de águas, né? Porque eu pensei, nossa, é isso, a nutrição tem que ser isso, a nutrição tem que ser a comida em si, tem que ser saudável, mas tem que ser muito gostoso. E daí eu falei, cara, eu vou fazer gastronomia, quer saber? Eu vou terminar o curso de nutrição e vou correr pra fazer gastronomia. Mas eu ia terminar o curso de nutrição com 28 anos, eu tava assim, ai meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, né? E aí com 28 anos eu pensando, e agora? Eu tenho que fazer um curso que seja rápido, tenho que fazer um curso que me permita já ingressar no mercado de trabalho muito rápido, um curso de gastronomia, né? E daí que eu decidi fazer gastronomia, então lá no Rio Grande do Sul, numa faculdade, num curso, né, de gastronomia italiana, que é o ITIF, Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros. Tem aqui no Brasil, tem na China e tem na Itália. São os 3 países que tem até onde eu sei, né? Pode ser que tenha em outros lugares. Mas eu escolhi fazer o curso de nutrição, o curso de gastronomia lá no Rio Grande do Sul por 2 motivos. O primeiro que era um curso super rápido, em 4 meses eu estaria formada, foi um curso puxado, muitas horas dentro da cozinha, aprendendo tudo que vocês possam imaginar de uma culinária pesada, uma gastronomia bem rebuscada. Mas também queria aprender culinária italiana porque eu sempre imaginei essa comida, né, italiana como uma cozinha muito emotiva, uma cozinha que, apesar de ter muita massa, etc., era uma cozinha de raiz, era uma cozinha de vó, sabe? Que tinha aqueles segredos da cozinha, né, da cozinha da nona. E aquilo pra mim foi, assim, impressionante, né? Chegar lá e poder, crua, sem saber nada, poder desbravar, então, essa gastronomia tão maravilhosa e cheia de identidade. E daí, gente, que voltando do curso de nutrição, toda hora eu falo nutrição, voltando do curso de gastronomia, passei lá 4 meses e tal, estudando, a aula começava às 7 da manhã e até às 7 da noite, e a gente ficava na cozinha um tempão, e eu não sabia nem pegar na faca nos primeiros dias, então foi tudo muito tumultuado, assim, pra mim, de início. Porém, quando eu voltei muito na cabeça, nutrição precisa de gastronomia. Nutrição só vai ser boa o suficiente, as pessoas só vão entender que elas precisam comer melhor se for gostoso. Se for gostoso. Raquel, boa noite. Que bom ter você aqui de novo. Se for gostoso. Se não for gostoso, gente, as pessoas vão desistir. E quando eu estava fazendo curso de nutrição, que eu fiz durante 1 ano um serviço voluntário de atendimento nutricional em ambulatório, eu percebia que a adesão na dieta era muito pequena, porque as pessoas não sabiam cozinhar. E quando eu fui para o curso de gastronomia, já com isso na cabeça, que a nutrição precisava desse apoio, dessa comida gostosa, né, que a pessoa comesse e falasse, nossa, eu tô sendo saudável e eu tô comendo uma coisa extremamente gostosa.
Quando eu consegui fechar, sabe, casar esses dois pontos, eu falei, pronto, eu tô pronta e é isso que eu vou fazer. E o ponto principal, que era as pessoas não saberem cozinhar, me despertou ainda mais o interesse de montar um negócio em que eu pudesse não só passar dietas para as pessoas, atendê-las como nutricionista, mas também ensiná-las a cozinhar. E aí que foi o pulo do gato. Quando eu estava fazendo o curso de gastronomia, eu conheci a Mariana Medeiros, que é uma grande amiga, que é daqui de Brasília. Durante muito tempo esteve à frente do Ravena, para quem não conhece, é um programa de alimentação, de emagrecimento, né? E ela esteve à frente disso e a gente se juntou numa tarde, conversou e falou, cara, é isso, a empresa tem que ser isso, aulas de culinária, a gente ensinar as funcionárias do lar, a gente ensinar as pessoas a comerem de maneira saudável, a fazer as compras de mercado, a ensinar, assim, o beabá mesmo, sabe? De como é necessário a gente ser mais saudável a partir das escolhas alimentares. Enfim, conversamos, escolhemos um nome, o nome era NutriChefs, com S no final, e acabou que ela falou, Tâmara, eu descobri um negócio muito legal, eu tô muito afim de seguir com isso. E daí ela descobriu uma empresa de congelados saudáveis que estava fechando as portas. Ela falou, acho que esse é o meu caminho. Eu deixo a NutriChef contigo, mas eu vou seguir o meu rumo. E aí ela foi muito bem sucedida durante muito tempo, com a Morello Congelados, depois ela foi pro Ravena e tudo, então é uma história muito bonita. Qualquer dia eu chamo ela aqui pra contar. E daí que eu tava falando mesmo? Aí fez a NutriChef. Sim, aí a Mariana falou, amiga, assim, não vou conseguir ficar com você e tal, mas ó, toca aí. O nome é seu, é tudo seu, vai lá. E aí eu falei, cara, beleza, né? Vamos correr atrás. Então isso foi, gente, quando a gente voltou do curso de gastronomia. Eu terminei o curso de gastronomia em junho de 2009. Oi? Júnior, vê se eu caí. Vamos verificar aqui a conexão, que eu acho que tem gente que achou que caiu. Vamos verificar. Gente, me dá um oi aí, está todo mundo me ouvindo? Isa, não tá me ouvindo? Ah, caiu não. Ah, beleza. Entendi, achei que tinha caído. Beleza. Então, gente, eu vou me perdendo nas conversas, gente. Já esqueci o que eu tava falando. E aí você começou a NutriChef. Ah, sim. Aí eu voltei em junho de 2009 do curso de gastronomia. A gente conversou durante julho e agosto até a gente apurar o que ia ser, e daí surgiu essa oportunidade para ela, então eu decidi seguir sozinha, né? Você também é assim, Isa? Eu também vou me perdendo, ainda mais porque eu vou me lembrando de coisa e vou falando e tal. E daí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, esses 6 meses que eu tenho, eu vou transformar minha cozinha num laboratório. E eu vou testar receitas, testar combinações. E eu só tinha a nutrição, né? A palavra só, acho que não foi bem colocada. Mas eu tinha a nutrição, que eu já tinha aprendido, a base da gastronomia, que eu já tinha aprendido. E decidi, então, colocar em prática o que eu tinha aprendido nos 2 pilares aí, né? Que foram ali o start da minha carreira. E antes disso, um pouquinho antes, eu comecei a minha aventura nos blogs de gastronomia. Então eu já tive um blog de gastronomia que chamava Na Cozinha Dela, onde eu conheci muita gente legal, onde eu tive a oportunidade de participar de muitos encontros de gastronomia, trocar muita ideia, conversar muito. Eu tenho amigos antiquíssimos, inclusive a Renata, que foi uma das professoras da NutriChef, a gente se conheceu através do blog. E lá no blog eu publicava as receitas em que eu testava na minha cozinha. E foi um momento muito enriquecedor, porque eu pude ver a dificuldade que é do dia a dia. E vale dizer que eu era recém-casada, então a gente tinha dois problemas aí, entre aspas, né? Porque eu tinha que cozinhar pro marido de maneira que ele gostasse,
né? E que fosse saudável ao mesmo tempo. Então foi um laboratório mesmo. Porque eu testei in loco o que dava e o que não dava certo, o que ele gostava e o que ele não gostava. Em 2010, eu montei a primeira aula da NutriChef. Em fevereiro de 2010, a gente teve a primeira aula. E muitos acreditam que esse surgimento do sem glúten e o sem leite na minha vida, que hoje a NutriChef é principalmente isso, né? A gente foca muito em receitas para pessoas que têm restrições alimentares ou que queiram consumir alimentos sem glúten e sem leite. Muita gente acha que isso surgiu pela moda, que veio porque tem muita gente fazendo e tal. E na verdade não. Em 2010 eu tive a minha primeira aula sem glúten e a primeira aula sem leite. E, gente, vocês não fazem ideia. Na minha primeira aula sem glúten, eu tinha 20 alunos. As pessoas estavam tão desesperadas para aprender um pouco mais sobre gastronomia funcional e sobre alimentação saudável que a gente lotou a turma. Não tinha gente, sabe? E aí, ao longo do caminho, ao longo dos anos, ao longo da vida, essas coisas foram crescendo, as pessoas foram se encantando ainda mais por isso. E, lógico, hoje a NutriChef é totalmente sem glúten e sem leite. Mas então, por que eu contei esse enredo todo, essa história toda? Porque eu queria que vocês entendessem o caminho que eu percorri. E lá, quando eu falei pra vocês que eu comecei com um blog de culinária, o Na Cozinha Dela, eu sempre me encantei por ouvir e ler as histórias das outras pessoas. E eu sempre pesquisei muito blogs e receitas. Infelizmente, até hoje, o principal que a gente tem de literatura sem glúten e sem leite são de outros países, né? E não era diferente nessa época. Nessa época, então, eu tinha que, com o meu inglês terrível, que ainda não é lá essas coisas, encontrar receitas e referências, e me deparei com uma coisa que eu percebi que a gastronomia, ela precisava de um outro pilar. Que daí a gente vai falar da gastronomia funcional. Então eu tinha a nutrição comigo, eu tinha a gastronomia comigo. A gente tinha que juntar as duas para criar uma coisa nova. Porque quando eu comecei a aprender sobre gastronomia sem glúten e sem leite, né, preparações principalmente de pães e bolos, eu lia ingredientes nesses blogs, nessas literaturas estrangeiras. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Quando eu li chia a primeira vez numa publicação dessa, eu falei, gente, eu preciso achar o que é isso. O que é chia? O que é nutritional yeast? O que é psyllium? Porque não tinha aqui no Brasil. Então, a mesma coisa a gente vê hoje que muita gente se fala assim, meu Deus, mas o que é sorgo? O que é painço? Que são farinhas que são excelentes para preparação de bolos e pães e biscoitos sem glúten, sem leite, que mascaram muito aquele sabor forte que muitas vezes a goma xantana deixa ou a farinha de arroz deixa. E eram coisas que eu também lia nos livros. Eu falava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não sei onde é que eu vou encontrar isso. E eu tô falando isso, gente, de 2010, 2011, que era difícil. Em 2010, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar as aulas sem glúten, tinha um dia certo para você conseguir as farinhas sem glúten no mercado, nos mercados especializados. Porque eles chegava o carregamento às quintas-feiras, e aí os celíacos, né, que não tinham muitas opções, iam lá e compravam quase tudo, e eu ficava às vezes com um pacote de Beladre, um pacote de Amina, que são farinhas muito conhecidas, são misturas, né, de farinhas muito conhecidas. Então é uma trajetória longa. Para quem não sabe, a NutriChef tem 11 anos, né? Então falando aí de 2009, 2010, para vocês terem uma ideia do quão longo foi esse caminhar pra gente chegar em receitas tão maravilhosas e que fazem a diferença na vida das pessoas. Mas então, voltando a falar, eu precisava da gastronomia funcional. Só que desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha esse negócio, nossa, eu já tenho vou fazer 30 anos, eu preciso urgente de trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer o meu lance, sabe? E daí que eu trabalhava, estudava e ficava nesse bolo. Eu não tinha tempo de fazer um curso,
eu não tinha tempo de me aperfeiçoar, eu tinha o tempo de trabalhar e estudar por conta própria. E assim eu fui, certo? Como que eu trouxe, então, o meu conhecimento de funcional, né, da gastronomia, nutrição funcional, alimentos funcionais, para isso? Eu fui, então, entendendo melhor o que eram esses nomes diferentes que eu lia nas receitas e eu não fazia ideia do porquê que ele estava sendo usado. E daí é que entra a importância da gente aprender sobre alimentação saudável. Porque uma coisa é eu falar para você, comer salada é bom. Mas se você comer a salada acrescentando um suco de limão, vai melhorar muito duas coisas: a digestibilidade e vai aumentar muito o aporte de ferro na sua alimentação. Você vai conseguir absorver melhor. Então, esse ponto importante te traz a junção, a alquimia que é uma gastronomia funcional. Você vai pegar uma salada e vai tornar ela muito mais saudável do que ela só, por si só, porque já é saudável, né? Mas vamos pensar principalmente, vamos pegar um exemplo. Uma salada clássica de alface e tomate, né? É o que a gente come, é o rápido, é o fácil. Sabe o que eu posso fazer com esse tomate? Eu posso pegar o tomate, posso cortar ao meio, tirar a semente, regar com azeite, colocar vários temperinhos saudáveis ali. Sementes como coentro, posso colocar semente, posso colocar cúrcuma, posso colocar pimenta do reino, posso colocar, entende? Vou acrescentando ingredientes ali que a gente acha que vão dar sabor, mas não é só o sabor. Eles vão facilitar a absorção de nutrientes, vão melhorar vários aspectos, principalmente com relação à inflamação e diminuir o estresse oxidativo do seu corpo. Então, gastronomia funcional é que vem aquele temperinho que finaliza com chave de ouro a nutrição e a gastronomia, que juntam os dois perfeitamente. Vamos falar de novo dessa salada. E aí eu falei da alface, do tomate, né, que é o clássico, é o que todo mundo come. Esse temperinho extra que a gente vai colocar, né, que aí vai dar, então, um pouco mais de funcionalidade para essa salada, além do que ela já te proporciona, né? E aí a gente vem com a gastronomia. O que a gente vai fazer com essa salada para ela ficar perfeita? A gente vai levar ao forno. A gente vai pegar esse tomate que a gente regou com azeite, colocou os melhores temperos, colocou pedaços de alho e vai levar ao forno. Levando ao forno, a gente vai deixar esse tomate super suculento, nada ácido. E você vai comer e vai sentir mais delicioso, porque além do sabor, a gente tem a outra questão da nutrição funcional ali. A gente tem fitonutrientes nesses alimentos, né? Então, o que é um fitonutriente? É o que não é nem mineral, também não é vitamina. É uma coisa diferente. Por exemplo, no tomate, o licopeno. O licopeno é um fitonutriente. Para ele ser melhor absorvido, a gente precisa de gordura. Eu coloquei azeite, não coloquei? Nesse tomate que vai no forno? Coloquei. E ele precisa ser aquecido. O tomate, vocês já perceberam que ele fica com o vermelho mais vivo quando a gente come? Pois é. Esse vermelho mais vivo é exatamente o licopeno, que ele vai ficar mais biodisponível quando a gente consome um alimento, né, cozido, né? No caso do licopeno, ele precisa então da gordura e ele precisa do aquecimento. Então, vocês estão entendendo como que eu penso nas receitas e como eu desenvolvo o que eu vou ensinar para os alunos, o que eu vou prescrever para o meu paciente, porque o que eu prescrevo é alimento, gente. Tem coisa melhor do que eu dizer para você, filhinho, vamos lá, vamos comer essa salada, que essa salada aí tá cheia de nutrientes, tá? E você vai conseguir uma absorção melhor ainda. Quer ver uma loucura? É uma coisa que eu sempre tenho passado ultimamente para os pacientes, principalmente quando eles têm alguma questão com inflamação, né? Eu passo um chá. Esse chá, ele é feito com limão. Aí a gente coloca um pouquinho de mel para dar uma adoçada nesse limão. Essa é a parte principal, olha, que deixa gostosão. Aí a gente vem com outros elementos nesse chá
que vão permitir que ele fique mais biodisponível, que ele fique melhor, que você tenha outras questões ali que vão favorecer a sua alimentação. Então a gente coloca um pouco de óleo de coco, que aí ele vai dar uma ajudada a diminuir a inflamação do seu corpo. E não satisfeita, eu coloco cúrcuma. Mas você sabe que a cúrcuma sozinha não adianta nada? Que ela precisa de uma coisa para poder fazê-la ser absorvida pelo seu corpo, que é a tal da pimenta do reino. E aí o meu cliente, o meu paciente, o meu aluno, ele lê aquilo e fala: meu Deus do céu, ela tá doida. Ela vai me dar um negócio que tem cúrcuma e pimenta do reino para eu tomar no café da manhã. E veja só, esse é um erro clássico, não só da gente pensar, mas também da gente prescrever. Por quê? Quando a gente só pensa no nutriente, a gente esquece que existe um indivíduo do outro lado que ele não quer consumir aquilo só porque vai ser bom para ele. Ele quer consumir porque vai ser gostoso e a gente é movido por isso. Comer é muito mais do que só se nutrir, né? Comer, todo mundo tá aí na quarentena, gente. Quem não comeu um bolo de chocolate e falou: nossa, era tudo que eu precisava? Eu comi várias vezes. Porque pra mim comer é isso, comer é afeto, comer é lembrar da família. Você sabe, a gente se reúne em volta da mesa com um monte de gente pra comer uma coisa que lembra a avó, que porque eu tô sonhando com um dia que a gente vai poder se aglomerar de novo num churrasco, porque eu tô esperando poder comer aquele vinagrete delicioso que minha mãe faz. Não, porque minha mãe faz um feijão tropeiro que é maravilhoso. Porque fulana que vai fazer um brownie que é delicioso. A gente se move por isso. E por isso é tão importante a gente pensar além dos ingredientes, né? Mas então, voltando a falar do chá. Só que eu montei esse chá com umas proporções tão perfeitas que ele fica delicioso. E a primeira bebericada, você vai com medo. Fala assim: nossa, não sei se tá bom. Aí a segunda bebericada: nossa, é gostoso, né? Pois é. É aí que entra a gastronomia funcional. É aí que a gente consegue mostrar pra você que é super possível sim ser saudável e ser gostoso ao mesmo tempo, tá? Eu fiz uma cola aqui gigante pra eu não... Olha só, gente, como é que a minha cabeça pensa. Mas o que acontece? Queria ver aqui o que mais eu já falei. Sim. O que falta falar? Sim. E aí, gente, com relação aos primeiros pacientes, eu queria falar muito dos erros, né, que eu cometi. Nos primeiros pacientes, às vezes eu juntava, sabe, uma coisa com a outra que eu achava que ia ficar bom, e daí eu testava, eu gostava, no meu paladar tava bom, mas a pessoa que tá daquele outro lado, ela que vai receber a dieta, que vai receber essa receita, que vai aprender comigo, essa pessoa que tá aí, que pode ser você, ela tem uma outra carga, né? Ela vem de uma cultura diferente, o modo de comer dela é diferente do meu, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu sou filha de um rondoniense com uma maranhense. Então, só pra vocês terem uma ideia da complexidade da minha alimentação. Já são dois polos bem distintos, né, de como comer. Pra completar, eu já morei em Porto Velho, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus e Brasília. Fora o Rio Grande do Sul, né, que também já morei. Mas vocês entendem, muitas das minhas vivências, elas estão misturadas. Tem um marido que é filho de goiano com mineiro, uma comida super temperada, rebuscada, né, com muito afeto também, muita coisa assim. Comer é muito mais, é amplo, né? Então, às vezes eu errava, porque eu queria mostrar pra ele que a gente podia seguir esse caminho de comer esse ingrediente, com esse outro ingrediente, mas não tornava aquilo um prato, não tornava aquilo uma preparação gostosa. E isso era um viés, isso era um problema, né? Outro problema que eu enfrento, e que eu acho que eu enfrento até hoje, é com relação aos ingredientes, né? Quando a gente fala principalmente de gastronomia sem glúten e sem leite, a gente está falando de misturar uma gama enorme de ingredientes. Porque se antes eu tinha o trigo, que ele sozinho,
ele me conseguia fazer um pão, ou fazer um bolo, ou fazer um biscoito, ou fazer uma massa, ou fazer um molho. Só ele, juntando uma coisinha ou outra, já me fazia um prato perfeito, né? Quando a gente tira o trigo da equação e tem que ter um resultado semelhante, a gente está falando então de ter que misturar uma coisinha com outra, com outra, com outra, com outra para chegar no resultado. E isso sempre foi um problema, não só com os pacientes, quanto com os alunos, porque era difícil deles entenderem que a gente vai precisar usar um pouquinho de farinha de arroz, com um pouquinho de farinha de fécula de batata, com um pouquinho de polvilho, e aí a gente tem que colocar goma xantana, e daí a gente tem que colocar fermento químico, tem que colocar fermento biológico, tem que... uma série de coisas para tornar um pão, de fato, um pão, né? E isso acontece, gente, é normal, porque a gente não entende, muitas vezes a gente quer trocar só uma farinha, colocar só uma farinha no lugar da farinha de trigo, e não funciona. E aí, segunda que vem, agora a gente vai ter live sempre às segundas e quintas, então na segunda que vem a gente vai ter uma live sobre por que você erra. Olha que beleza. Por que você erra seu pão? Por que você erra fazer o seu bolo sem glúten, sem leite? E você erra porque exatamente você quer fazer substituições que não dão pra fazer. Olha só que beleza. Mas aí na segunda-feira a gente vai bater papo sobre isso. Porque traz o pão aí, Júnior. A gente fez um pão hoje, que é o pão que vai estar na aula de café da manhã, que é do dia 25. E daí eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Só um minuto, meu marido tá fazendo assim, só um minutinho. Que ele quer mostrar do jeito certo. Isso, coloca nesse trem aí bonito. Pra nós. Sim, vou trazer aqui pra vocês verem. Até publiquei no meu stories hoje, ó. Esse pão, gente, é um pão sem glúten, sem leite, tá? Ó, só pra vocês verem, tem um tempão que foi feito. E ele ainda tá super macio, tá? É de abóbora, gente. Maravilhoso. Isso daqui já dá pra gente ver o que é a nutrição funcional. E, a gastronomia funcional. Lógico, a gente tá usando um preparo que é sem glúten e sem leite, mas não bastava ser sem glúten e sem leite. A gente tinha que agregar mais nutrientes nele, né? Então ele é de abóbora, certo? Com muitas sementinhas. Gergelim, linhaça, abóbora e aquele outro, qual que é o nome? Girassol, tá? Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai agregar uma das coisas que a gastronomia funcional precisa todo santo dia, toda hora, todo dia, que é fibra, gente. Fibra é necessário. Não tem jeito, você tem que consumir fibra em todas as suas refeições, porque senão você não alcança a quantidade ideal do dia. Você não alcança. Então, sementinhas e tal. Aí lembra daquela salada que eu falei? A salada de alface, tomate, que daí a gente vai juntar a nutrição e a gastronomia nela, que a gente acrescentou temperinhos no tomate, que a gente vai favorecer então a absorção, vai levar ao forno para melhorar a absorção do licopeno, né? Mas a gente pode fazer mais uma coisa para essa salada. A gente pode acrescentar sementinhas, a gente pode acrescentar castanha, e aí não é bobagem, né? É além disso pensar, nossa, eu vou colocar umas sementinhas na minha salada, vai ficar super crocante, vai ficar super gostosa. Eu posso, inclusive, se eu quiser, temperar essas sementinhas para ir levando. Então você pode fazer um mix, né? De gergelim, chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Ou, se você não gosta dessas, pode colocar uma castanha que você aprecie, castanha de caju ou outra coisa. Temperadinha. Olha só que delícia. Fora o molho, quando a gente pensa em salada, dá pra gente agregar várias coisas. E o molho é um dos principais ali que dá pra gente ainda melhorar a questão da biodisponibilidade de nutrientes. Dá pra gente melhorar ainda mais também a absorção, né, desses nutrientes. Então, é importantíssimo vocês pensarem sobre isso. Então, eu vou dar uma voltinha aqui nos nossos... Você chegou a ver algum comentário, Júnior? Teve pessoal que comentou sobre o que gosta das misturinhas que gostam de fazer. Falando isso. Ah, tá bom. Aí a Débora tá falando que comer tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso, gente. Sabe por quê? Esse tempo pra trás,
eu participei de de uma publicação no Instagram de uma amiga, que foi uma amiga que eu conheci também através do blog lá em 2008, que é a Kátia Bonfadini, do Casos e Coisas da Bonfa, que era o blog dela, e existe até hoje o blog, o Instagram dela é muito movimentado. E daí a gente tirou uma foto juntas em março, que estávamos as duas, ela mora no Rio e eu estava no Rio, e daí nós tiramos uma foto juntas e ela publicou no Instagram dela. Qual não foi a minha surpresa? Quando uma pessoa publicou um comentário falando assim: eu faço até hoje a lasanha de linguiça que a Tâmara ensinou na cozinha dela. Sinto muita falta desse blog. Se tornou tradição na minha família fazer essa lasanha. Todo final de semana a gente faz. Olha o poder que tem uma comida saudável na vida de uma pessoa, mas além de saudável, ser gostosa. Tem um impacto gigante. Ela transformou a vida dela, ela trouxe para o cotidiano dela e se tornou tradição na família dela consumir uma lasanha que eu publiquei. Entendem que é um salto a mais, porque comer tem que ser gostoso e vira tradição quando é gostoso. Então, por que a gente não pode transformar uma comida saudável em algo gostoso para que o paciente, o cliente ou o nosso aluno simplesmente coma e fala: meu Deus, eu vou fazer isso lá em casa. Aí ele faz uma vez, todo mundo ama. Aí daqui a pouco, mãe, faz de novo. Ou então o marido, faz de novo. Aí ela vai e faz de novo e começa a se tornar tradição na família. Isso, gente, não tem preço. Isso é fundamental, é importantíssimo. A Marcele, que inclusive foi minha colega de escola, Marcele Chaves, ela falou assim: adoro bater alho com azeite, sal, pimenta do reino e cúrcuma e comer com pão. Olha isso, gente. Marcele, ela sempre esteve à frente. Desde a escola, ela sempre foi muito saudável, né? Eu comia meu misto quente na hora do lanche da escola, no intervalo, e ela sempre estava lá ou com uma maçã ou com uma banana. Sempre foi uma pessoa muito saudável. E olha a dica dela de bater o azeite com sal, a pimenta do reino e cúrcuma para comer com pão, então no lugar da manteiga, né, por exemplo. É uma super opção. Maravilhoso. A Alessandra do Aroma de João falou que desejou o pão. Muito obrigada, tá? Se quiser, aqui tá as ordens, podem vir buscar. Eu sei que o Águas Claras é muito longe, mas está aqui as ordens, podem vir. A ST Martins falou que legal, gratificante. Isso é verdade, gente. É verdade. Se torna gratificante quando você consegue fazer uma coisa que você sabe que vai fazer a diferença na vida das pessoas e aquilo se torna uma tradição, se torna um hábito. É a mesma coisa eu posso fazer por vocês aqui no Instagram, né? Porque eu tô sempre publicando receitas, eu tô sempre fazendo coisas que permitam, então, que vocês aprendam um pouco mais. Mas lembra que eu tô focando muito em falar sobre sem glúten, sem leite, sem glúten, sem leite, sem glúten, sem leite? Então, beleza, vamos falar sobre isso. Como eu disse pra vocês lá no iniciozinho da live, eu me formei em nutrição no CEUB, né? E eu me formei em nutrição em 2008. E lá em 2008, já tinha esses detalhes, as pessoas falando que era melhor tirar o glúten e o leite da alimentação, porque tirando o glúten e o leite da alimentação você diminui cargas inflamatórias, diminui a questão da permeabilidade intestinal, coisas que eu já falei em outras lives, inclusive antigonas, mas já falei. Lá no IGTV tem algumas coisas falando sobre isso e também tem umas publicações do início do ano falando sobre desbiose, permeabilidade e tal. Quem quiser aprofundar é só dar uma olhada. Então entra lá no site, também tem muitas informações a respeito disso. Mas já se falava sobre isso. Só que existia muito um pé atrás de que será que é verdade, será que não é? Mas quando eu comecei a fazer as minhas atividades na NutriChef, focando no sem glúten e no sem leite, eu tava focando muito no público que tinha restrição mesmo, que não podia comer por algum motivo, né? Não seguia uma moda, não decidi tirar por conta disso. Eu mesmo consumo glúten e leite sem problemas e não tiro da alimentação dos meus pacientes, a não ser que realmente seja muito necessário ou que ele, lógico, já tenha uma restrição. Mas o que eu queria falar
Lá naquele início, as pessoas ainda não entendiam que sim, para alguns casos a gente vai ter que tirar o glúten e o leite, não necessariamente porque ele tem algum problema com o glúten ou com o leite, ou por uma hipersensibilidade, ou por uma alergia, ou por doença celíaca e etc, intolerância à lactose, por aí vai. Mas por que a gente tem que tirar? Porque se realmente eles promovem uma inflamação, para algumas pessoas é necessário, né? Quando a gente fala principalmente de inflamação de tecido adiposo, quando a gente fala de pessoas que têm um efeito sanfona eterno, né? Então a gente tem que ver se tirando um alimento ou outro ali e acrescentando muita saúde, né? Quando a gente fala em tirar, a gente já pensa, ai meu Deus do céu, a pessoa não sabe nem o que vai comer e tal. Não, é super possível, a gente consegue sim melhorar muito essa questão da inflamação retirando esses dois elementos, tá? São extremamente pró-inflamatórios. Mas não era nem isso que eu queria dizer. Eu queria dizer muito sobre a gastronomia funcional estar sempre atrelada a ser um alimento sem glúten e sem leite. E aí eu queria falar com vocês a respeito disso. Ser sem glúten ou ser sem leite não necessariamente torna o alimento funcional. Vamos pensar. Lembra que eu estava falando sobre o pão? E quando a gente vai trocar o glúten, vai tirar o glúten da alimentação e vai do pão, né? E vai ter que juntar elementos ali que tornem o pão com cara de pão, gosto de pão, jeito de pão. Normalmente a gente mistura alguns ingredientes. E o que eu citei foi arroz, polvilho e fécula. Estou falando de 3 farinhas brancas. Farinhas brancas, ou seja, que tem uma grande quantidade de carboidrato, elas também vão ser inflamatórias. Numa dose um pouco menor do que o glúten, sim, mas serão. Principalmente se for uma pessoa que está com uma predisposição à inflamação, certo? Então, não necessariamente dizer que a gastronomia funcional é benéfica nesse caso tá certo, porque não é porque a gente tirou o glúten que tornou aquele prato, aquela preparação funcional, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente for pensar, por exemplo, num pão de fermentação natural, pão convencional, de trigo, com fermentação natural, foi feito com levain, que demorou 7, 8 dias para ficar pronto, que aí o pão fermentou durante 2 horas, e aí quebrou muito as partículas ali de glúten, tornou o pão mais biodisponível, mais fácil de digerir. Então eu tenho um alimento funcional. Entenderam a diferença? Que ter um alimento funcional, usar a gastronomia funcional a seu favor, tá, vai muito além de tirar glúten e leite. Muito além. Muito mesmo. Vamos pensar com relação ao leite. Tâmara, eu ouvi dizer que funcional tem que ser sem leite de vaca, mas eu já vi alguns lugares colocando leite de cabra, queijo de cabra, leite de búfala, queijo de búfala. É possível, mas vamos pensar no leite e nos derivados do leite, para a gente entender os pormenores da gastronomia funcional e da nutrição funcional. Um leite cru, de boa procedência, leite de vaca, normal, de boa procedência, ele tem todas as enzimas que a gente precisa para quebrar a própria proteína dele. Então ele vai se tornar mais digerível. A chance dele te trazer uma inflamação, sendo que ele vai ser digerido mais rápido, é menor ainda, né? Para algumas pessoas vai ter o efeito inflamatório do mesmo jeito, lógico, porque ela tem uma predisposição. Mas se a gente for pensar nesse leite cru, de boa procedência, que você consegue, né, comprar e tudo, e a gente for comparar com leite de cabra ou de vaca, UHT, leite de cabra, de vaca, de búfala, UHT, a gente está falando de um outro tipo de elemento, de um outro tipo de alimento. Porque é um alimento que passou por um processo tão alto de temperatura que matou tudo que podia ter ali, que de fato ajudasse a gente a digerir. Então não basta tirar glúten, não basta tirar leite para a gente ter de fato uma gastronomia funcional, um alimento funcional, né? O que a gente precisa é pensar no alimento além do alimento. Vamos pensar? Olha só. Uma das coisas que muitas frentes da gastronomia funcional, nutrição funcional defendem é que, por exemplo, queijos fermentados durante muito tempo podem ser consumidos por uma grande
parcela das pessoas que sofrem de inflamação ou que têm intolerância à lactose, porque esse queijo fermentado durante muito tempo, a gente está falando então de um parmesão, que aí passou 200 dias fermentando, então quebrou muitas das partículas de proteína, tornando ele mais digerível, quebrou, né, a própria bactéria foi consumindo a lactose ali, então esse queijo que ficou maturando durante muito tempo, ele provavelmente não vai ter lactose. Só que, pra gente encontrar esse queijo de extrema qualidade, a gente tem que encontrar um lugar que produza ele com excelência. Porque quando a gente fala de indústria, a gente está falando de alto consumo. Uma indústria tem que produzir uma quantidade enorme, toneladas de queijo para você poder ir lá comprar ele produzir, você ir lá comprar ele produzir. Tem que acabar rápido na prateleira para ele repor de novo e você ir lá consumir. Então a gente tem que ter muito cuidado. O alimento ele é muito além do que só aquilo que a gente está vendo, né? Então é importante a gente cuidar com isso. Então, o que eu quis dizer com isso? De um modo geral, gastronomia não necessariamente tem que ser então sem glúten ou sem leite para ser funcional. É possível a gente ter um pão muito bem feito, de fermentação natural, e aí a gente consumir e não se sentir empanturrado, empachado, muito menos inflamar esse organismo. E a gente também pode consumir um queijo muito bem feito, principalmente os artesanais, né? Que as pessoas fazem com todo esmero, todo carinho, que demora o tempo necessário para fermentar e tal. E aí a gente vai ter um queijo de qualidade. Porém, a gente entra num ponto que muita gente fala, que é, ai, tâmara é muito caro. Ser saudável é muito caro. Me conta aí, quem acha aí que ser saudável é muito caro? Que se alimentar de forma saudável é caro demais. E aí a gente chega nesse impasse do ser caro demais, porque se a gente for pensar no que te alimenta, né? A gente vai, quem come carne, né? Vamos pensar em quem come carne. A gente come lá um pedaço de carne, aí põe no prato arroz, feijão, põe um legume, né? A salada, quem come salada. Se você tira esse pedaço de carne e você tem que acrescentar outros elementos de origem vegetal e você quiser mesmo consumir coisas muito saudáveis, aí você vai buscar um orgânico e tal. Você encher o prato de coisas orgânicas, saudáveis e tal, sem pensar na carne, vamos pensar nos outros elementos. Realmente fica caro, né? Mas o que eu penso a respeito disso é que fica caro porque você não tá pensando no principal, que é a saúde, né? Claro, carne, gente, é o item mais caro, por isso que eu tô tirando ele da equação. Sempre vai ser o item mais caro. Mas digamos que você tenha que comprar abobrinha, cenoura, beterraba, alface, repolho, tudo isso orgânico, de boa procedência e tal, fica caro, mas fica muito mais caro depois, gente. Porque essa conta vai ser cobrada lá atrás, né? Lá depois, muito depois, né? Quando a gente já tiver mais velho, já tiver com doenças crônicas, né? Eu não desejo isso pra ninguém, a gente precisa então correr atrás agora, porque é agora que a gente tem condições de se tornar mais saudável. E a gastronomia funcional, ela tá aí pra te mostrar que é possível ser saudável e comer de maneira gostosa, tá? Deixa eu procurar aqui. Quem mais falou alguma coisa? Acho que tinha alguém que tinha falado alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. A Emília falou assim, fala um pouco do mel, ainda não acostumamos. Eu vou falar um pouco, mas eu não sei se entendi muito bem a sua dúvida. O mel, gente, é um alimento muito, muito, muito importante, né? Nele, principalmente se ele não for pasteurizado, ou se for de uma boa procedência, a gente tem muitos elementos ali, né, que nos ajudam a melhorar o intestino. É um alimento que, de boa procedência, ele consegue... Pera, tem alguém que falou mais alguma coisa?
Então, assim, o mel, ele tem que ser de boa procedência, de preferência que ele não seja pasteurizado, porque daí ele mantém também todas as bactérias boas ali daquela colônia, né? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas o mel, de um modo geral, é um alimento excelente, tá? E eu tô tentando me lembrar, que a Emília é minha paciente, eu tô tentando lembrar do que eu passei pra ela pra eu entender a pergunta. Mas, assim, o mel, para adoçar, ele é melhor ainda do que o açúcar. E com relação à alimentação funcional, a gente ainda tem essa questão, né? Muita gente demoniza o açúcar, eu entendo. Muitas pessoas usam o açúcar como se fosse o alimento principal, né, da vida. Toda hora tá comendo alguma coisa com açúcar. Mas o mel eu acho uma excelente fonte. Não só o mel, como o melado de cana, como açúcar de coco, como néctar de agave, como néctar de coco. São tipos de açúcar que vão proporcionar para o nosso corpo muito mais do que só aquele açúcar. Como a gente tem outros elementos, principalmente quando não é pasteurizado, no caso do mel, essas próprias bactérias, né, que estão ali, ajudam o nosso corpo, então, a elaborar melhor essa carga de açúcar que está vindo no nosso corpo. E quando a gente tem um açúcar, a gente precisa de uma fibra. Sempre, tá? Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque é a fibra que vai ajudar a gente a equilibrar essa carga glicêmica aí e o nosso corpo absorver de uma maneira mais lenta, né, esse açúcar que está sendo consumido. Então é como se, assim, a gente vai comer uma fruta, digamos que a gente vai comer um morango. Aí o morango eu gosto mais docinho, aí a gente vai colocar um fiozinho de mel em cima. Se colocou o morango e um fiozinho de mel, a gente pensa, nossa, mas o morango tem fibra, nem preciso me preocupar. Mas não, o ideal é que a gente volte a acrescentar ali algum tipo de fibra, que pode ser farinha de coco, que ajuda bastante, que tem muita fibra, pode ser castanha, pode ser as sementes que eu já falei, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, chia. Tudo isso ali ajuda muito a equilibrar, então, essa glicemia que acaba aumentando muito rapidamente quando a gente tem algum tipo de açúcar, como mel, melado de cana, esses outros todos que eu falei. Sendo que, desses que eu falei, o açúcar de coco e o néctar de agave e o néctar de coco tem um índice glicêmico um pouco maior do que o mel e os outros tipos de açúcar. Eu já li em vários lugares, né, as pessoas falando sobre isso, porque não precisa tirar o açúcar, não, quer dizer, precisa tirar o açúcar, é necessário você tirar o açúcar da sua alimentação, porque o açúcar é viciante e tal. Eu acredito muito que a gente tem que saber comer. Esse é o principal, gente. Não é tirar tirar por tirar, né? É a gente aprender a comer, né? Digamos, eu tava conversando ainda agora, falando pra vocês, sobre o tal do bolo de chocolate, né? Que num dado momento durante essa quarentena eu precisava de um bolo de chocolate. Mas ele não faz parte do meu dia a dia. Ele não faz parte da minha vida. Eu não como um bolo de chocolate todo santo dia, né? E mesmo, tem uma amiga minha, a Luciana Araújo, que ela tem uma receita de cookie maravilhosa que, inclusive, ela tá vendendo agora. Eu comprei 10 dos cookies, porque eles são muito maravilhosos. Eu já tinha ficado uns 2 anos sem comer, 1 ano, sei lá. Sem comer porque ela tinha fechado a lojinha e tal, e não tinha mais o tal do cookie. E aí, quando ela começou a vender, eu falei, não, eu quero 10. Só que, gente, durou 1 semana e tanta, porque eu comia um no dia, eu esquecia no outro, aí comia depois. Então, assim, não precisa fazer parte do nosso dia a dia, a gente precisa aprender a comer. É isso que a gente precisa. A gente não tem que excluir nada da nossa alimentação quando a gente aprende a comer, tá? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa, Júnior. Como que aprendi a comer? Como que aprende a comer? Tem que contratar uma nutricionista, né, minha gente? Né? Tem que contratar. Para aprender a comer, precisamos de um bom profissional, né? E tem profissional, gente, que vai se adequar bem ao seu perfil, né? Tem gente que prefere uma dieta mais restritiva de início para poder entrar no ritmo, emagrecer o que precisa e daí se sentir, fala, cara, tá dando certo, agora eu vou. Aí a nutricionista vai começar a ajustar.
Tem gente que vai preferir uma nutricionista como eu, muito boazinha, muito legal, que dá receitas gostosas. E daí a gente espera a caminhada acontecer e busca de uma alimentação saudável para depois colher os resultados. Então tem nutricionista para tudo, gente. Você tem que achar a que se encaixa melhor no seu perfil de como você gosta de trabalhar. A gente tá com serviço online agora de atendimento nutricional e aí teve uma pessoa que procurou a gente, eu falei, olha, mas nesse período a gente não tá fazendo avaliação física, né? Porque devido à pandemia eu não tô atendendo presencial, tô atendendo só online mesmo, então fica mais difícil. A única coisa que a gente conseguiria fazer é aferir peso, né? Se você tiver uma balança em casa. E daí ela falou, não, pra mim, eu preciso, porque eu preciso ver os resultados acontecerem logo pra eu me motivar. E aí, lógico, gente, vão ter colegas minhas que vão atender muito melhor essa paciente do que eu. Porque não é isso que eu foco, não é essa minha caminhada, o meu jeito de atender, o meu jeito de guiar a nutrição. Eu quero que você aprenda a comer. Esse é o meu foco. E daí quem tem interesse em aprender a comer, vem fazer as aulas, vai fazer os atendimentos nutricionais para poder aprender mesmo a comer. Então deixa eu ver aqui, tem uma galera que falou. Açúcar de coco não gostei. Aqui em casa temos um também que não curte. Ele diz que é salgado, que não é doce. Meu marido. Mas meu marido é uma formiga, gente. Ele é muito formiga. Eu vou dizer pra vocês, eu gosto muito de um bolinho de chocolate. Minhas irmãs de vez em quando fazem, me mandam fotos só pra me zoar. Eu sou desesperada com bolo de chocolate, isso aí é verdade. Agora, num salgado, eu piro muito mais. Nossa, um pãozinho pra mim é tudo nessa vida. Então eu não sei muito entender essa relação louca com açúcar. Então o açúcar de coco me supre bem, sabe? Mesmo porque pra adicionar açúcar no meu dia a dia, pra dizer que eu só adiciono no café de manhã, porque realmente eu não sou dessas que consegue tomar o café preto sem açúcar, não, gente. Não tenho condições. É difícil pra mim. É um rolê complicado. Mas aí já tomei com açúcar de coco e gosto, já gostei. Agora, meu marido aqui diz que tem gosto que parece salgado. Que não é bom. Deixa eu ver aqui. Faltando acho que 4 minutos, dá pra falar da próxima live. Ah, tá bom. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Tá. Gente, faltam 4 minutinhos. 4 minutinhos pra gente terminar. E eu queria só falar sobre a aula. Nós temos 2 aulas ainda esse mês. Agora, no sábado, a gente tem uma aula de pães e bolos. Eu tô com 6 vagas ainda pra essa aula. Não é isso, Júnior? Não, a aula de bolos não tem bastante vaga. A aula de bolos ainda tem bastante vaga. Pode se matricular. Só que só agora, né? Depois não sim, a aula não vai repetir. Então, quem quiser pode participar da aula. Márcia, não se preocupa que vai estar aqui no IGTV, tá? Assim que terminar a live vai estar no IGTV. Então, falando da aula, agora no sábado a gente vai ter a aula de bolos e tortas. Bolos e tortas. E aí, no dia 25, a gente tem a aula de café da manhã. Já em agosto, a gente vai ter uma aula de introdução à alimentação funcional, para quem quiser aprender mais. E também teremos uma outra aula. Tá acabando o tempo. E só para lembrar, na quinta-feira eu tenho live com a Najara Valduga, vai ficar aqui também disponível para vocês. E na segunda que vem a gente vai falar sobre como você erra seu pão, tá bom? Seu pão sem glúten, sem leite. Então é isso, gente. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter tanta gente aparecendo. E aguardo vocês em breve. Na segunda-feira temos de novo, na quinta-feira tem de novo. Agora sempre na segunda e na quinta teremos live, tá bom? Beijo, até mais. Tchauzinho.